Saúda tudo com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos. Vou ficar de lado porque eu sou pequenininha. Por estarmos aqui nesta noite, dando continuidade, né, a esse seminário que está falando sobre a família. Seminário da família, terceiro seminário da família. Nós tivemos aqui o ano passado, eu não sei se foi no da família também, né? Foi, pastor? Ou foi no da família também, não foi? Só que era discipulando, eu acho, alguma coisa assim. Amém, irmãos? Graças a Deus. Falar de família é algo muito bom, porque a Bíblia está repleta de exemplos, exemplos bons e exemplos ruins, sobre famílias que edificam, famílias que não foram tão edificantes, mas que todas acabam ensinando de alguma maneira o que devemos e o que não devemos fazer. Amém? O tema, assim, na verdade a referência bíblica que me foi passada foi lá em Colossenses, e eu vou ler aqui com os irmãos. É o Colossenses capítulo 3. Vamos aqui. Nós vamos ler a referência, mas nós vamos também ver outras referências nessa noite. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 14. Amém? É um capítulo que fala, na verdade, o livro de Colossenses, ele fala muito da nossa nova vida em Cristo. E o capítulo 3, ele fala, né, do nosso comportamento como novos crentes em Cristo. Ele começa o capítulo 3 exortando as pessoas à santidade e ao amor. Certo? Aí aqui, vamos lá. Verso 14 diz assim, 3, Colossenses. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Ele, dando por Ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Amém, irmãos? Meus queridos, a gente começa aqui esse texto, ele vai, na verdade, no capítulo de Colossenses, no livro de Colossenses, ele vai falar de como é o nosso comportamento para nós que aceitamos Jesus como Salvador. Ele começa falando como devemos nos portar como novas criaturas em Cristo. Ele começa o livro de Colossenses falando sobre isso. E aí ele vai falando dos comportamentos que deve ter e das práticas pecaminosas que nós devemos abandonar. Antes dele iniciar o capítulo 3, ele vai falando de uma série de coisas que a gente deve deixar de lado. E aí ele começa, né, na verdade no capítulo 3 ele já vai dizendo, olha, vocês têm que se afastar de vários tipos de comportamento, da avareza, da idolatria, da concupiscência, de vários tipos de pecado. Ele começa no capítulo 3 falando para a gente largar
a vida pecaminosa que nós tínhamos quando nós não tínhamos Jesus Cristo como nosso Salvador. E aí depois ele vai dizendo que nós devemos nos revestir, nos revestir, ou seja, nós devemos colocar uma nova roupagem, uma roupagem de santidade. E aí nessa leitura que eu fiz, que começa no verso 14, ele vai dizendo, e sobre tudo isso, né, de revestir-vos, ou seja, sobre tudo isso, sobre as coisas que vocês faziam do velho homem, as práticas, a inveja, a maledicência, a raiva, essas coisas que ficaram no passado, que vocês vão deixar para lá, agora vocês vão se revestir de algo novo. E aí ele começa falando aqui, nessa leitura que eu fiz, e sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. E aí essa meditação de hoje vai começar justamente falando desse amor, porque é o vínculo da perfeição. Irmãos, Jesus, ele é o maior exemplo de amor que nós temos na própria palavra de Deus, a qual nós devemos imitar. E o amor, ele é aquele que move a nossa fé. Né? Está lá escrito em Gálatas, eu não estou lembrada da referência, mas é o amor quem move a nossa fé. Quando nós todos estamos aqui, é porque estamos em fé, porque cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador e por isso nós estamos aqui. Mas o que move essa fé, as nossas ações, o que nos traz aqui, o que nos faz querer sermos pessoas santas, pessoas melhores, o que faz nos acreditar e confiar, o sentimento que move a nossa fé é o amor. E Jesus, ele é o maior exemplo de amor que nós podemos ter. Lá em Coríntios, no capítulo 13, vai falar justamente que o amor, ele é a virtude mais suprema que existe. De tudo que nós temos aqui, de todos os dons que recebemos, né? Se a gente consegue pregar, ou consegue louvar, ou tem o dom de profecia, de interpretação, de todos esses dons, lá em Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 3, vai dizer que a única coisa, a única virtude que nós vamos levar é o amor, que é o vínculo da perfeição. E por que, irmã, você está falando, hoje nós estamos no seminário da família, hoje nós vamos falar sobre o papel de cada um dentro da família, e você pode até chegar aqui e dizer, mas eu sei muito bem já qual é o meu papel, isso a gente conhece, a gente já sabe de cor, né? Qual é o papel da esposa, qual é o papel do marido, qual é o papel do filho. Eu quero dizer aos irmãos que a gente ministra sobre isso há tanto tempo, e por incrível que pareça, esses dias eu lendo esse texto, eu aprendi muito mais, porque é uma escola que eu ainda estou, irmãos, trabalhando, sabe? O Senhor trabalha muito na minha vida nessa área, porque eu confesso aos irmãos que eu dei muito trabalho ao Senhor nessa área. E ainda continuo sendo moldada nela, para estar seguindo o exemplo de amor, esse exemplo de Cristo que nós devemos seguir, que é o vínculo, é o que faz os nossos relacionamentos dentro da família e fora dela perfeitos. É o amor, que é aquilo que move a nossa fé, como está escrito lá em Gálatas. Então não adianta eu ministrar aqui sobre família hoje, sobre o meu papel como esposa, ou lhe exortar o seu papel como homem, como esposo, como marido, como filho, se eu não lhe disser que o amor é o vínculo principal que vai mover a sua atitude, o seu papel dentro do casamento, é o amor. Porque você vai agir baseado nesse amor, você vai agir pelo exemplo de Cristo, que foi o nosso maior exemplo de amor. É por isso que eu fiz questão, né, da gente voltar aqui no texto, antes da gente entrar mesmo no papel de cada um. E aí ele vai dizer, nós temos que nos revestir de amor, que é o vínculo da perfeição, e da paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, para que domine em vossos corações e sede agraciados. Aí ele fala do amor e fala da paz, dessa paz, que essa paz deve nos conduzir em todos os nossos relacionamentos.
Aqui está dito, não sou eu que estou dizendo. Porque a paz de Deus para a qual vocês foram chamados, nós não fomos chamados para viver em guerra, nós não fomos chamados para viver em discussão, em tribulação, em confusão, em contenda. Nós fomos chamados para viver a paz. E a paz dentro da nossa família. Primeiramente. Porque não adianta eu ser maravilhosamente excelente, linda, sorridente, simpática dentro da igreja. Oh, que bênção, a irmã é uma maravilha, prega muito bem, escreve muito bem, ministra muito bem, louva muito bem, né? É um amor de pessoa. E em casa eu sou terrível. A minha casa é um lugar onde ninguém tem vontade de estar. O marido não tem vontade de voltar para casa, os filhos não têm vontade de voltar para casa, porque essa paz que deve dominar e governar, que aqui está dizendo, ela não está presente na minha família. Que é o que a palavra de Deus diz. Olha, e a paz de Deus para a qual também foi chamada em um corpo, ou o corpo, domine vossos corações. Então nós devemos ser dominados não pelos sentimentos de ira que ele está falando lá no início do capítulo em Colossenses. A cólera, a inveja, a raiva, a ira, a prostituição, a mentira. Isso não deve dominar os nossos corações, mas sim a paz e o amor, para que eu consiga desempenhar bem o meu papel dentro da família. Não adianta você querer dizer que você vai ser um bom marido, uma boa esposa, se a paz não domina o seu coração. A paz de Cristo não domina. Você é dominado pelos velhos sentimentos do homem velho. Ainda está sendo dominado. Então não adianta, você não vai conseguir. Irmãos, isso é fácil? Não é. Eu estou lutando até hoje. Você pode dizer, a irmã aí sabe de tudo. Não, estou aprendendo. Não é fácil. Naqueles momentos que a mentira, né, a gente fica, quer falar e vem. Mas aí a gente tem que, né, lembrar que temos o Espírito Santo e deixar que a paz de Deus é quem governe os nossos relacionamentos. Que a nossa casa, a nossa família seja um lugar aconchegante, irmãos. Um lugar de paz. Como é bom você chegar num lar, né? Você chega e não tem aquela gritaria, aquele alvoroço, aquela confusão. É um lugar tranquilo. A irmã não tem briga? Tem. A gente não pode dizer aqui que casais não brigam, que mães, pais não reclamam. Existem essas coisas, mas não pode isso ser a rotina da sua vida. Isso não pode, irmãos, ser a rotina da sua família, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Que desgastante é. Nós devemos deixar que a paz de Cristo, que esse amor que é perfeito, que é a virtude suprema, ela domine a nossa casa. Vamos deixar, é difícil, precisa haver um esforço. Isso não é fácil, eu sou testemunha disso. Não é fácil, não é. Mas precisamos, como imitadores de Cristo, tentar deixar que essa paz domine o nosso coração. E aí vamos continuando aqui. E a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando e ademostrando-vos uns ao outro com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Olha só. E aí ele vai dando a receita. Como é que isso faz? Como é que isso acontece? Como é que essa paz passa a governar e dominar a minha vida, o meu coração, a minha família? Como é que isso acontece, irmão? É a gente ensinando. É a gente falando a palavra dentro de casa. A palavra, nós precisamos, irmãos, dar lugar para a palavra de Deus na nossa casa. Não deixe sua Bíblia aberta lá no Salmo 23 ou no Salmo 91, não. Pegue ela, leia com a sua família, leia para os seus filhos, tenha o seu momento de culto devocional. Aqui está dizendo como é que isso vai acontecer. É ensinando, é ademostrando, é cantando hinos, é salmos. Como é que uma família que só passa o dia inteiro escutando notícias ruins de jornal, coisas imorais na internet, coisas que não edificam, o dia inteiro ouvindo notícias ruins,
coisas de prostituição, vendo coisas que não edificam, como é que esse ambiente vai ser um ambiente que vai ser dominado pela paz? Eu não digo a você que você vai ficar da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, cantando e louvando e lendo a palavra, porque a gente tem, né, trabalhar, tem todas essas coisas, tem as funções em casa, mas nós precisamos ter um momento, pelo menos uma vez na semana, um culto com a família. Ah, irmã, meus filhos são pequenos. Olha, tem hora que eu e Gustavo, a gente vai fazer o devocional lá em casa, Laura está pulando de um lado, Beatriz está do outro, e a gente vai deixando. Vai deixando, tem dias que elas participam, tem dias que elas não participam, mas elas estão ali em contato com a palavra. Aí às vezes no nosso devocional, elas pedem para cantar um hino infantil, e a gente tem que colocar um hino infantil também. Eu e Gustavo, a gente senta no chão e fica batendo palma com elas, porque a gente canta os nossos hinos, que para elas às vezes são cansativos, mas elas querem escutar a Aline Barros, né? Pula, pula lá aqueles hinos, e eu e Gustavo, a gente tem que fazer isso. Porque é o nosso momento de compartilhar a palavra e os louvores com elas, da maneira delas. Ah, mas eu não vou fazer isso porque, né, eu não vou estar adorando. Irmãos, você adora a Deus quando você serve a Ele. E quando você está ministrando para a sua família, você está servindo a Deus. Eu não vou dizer a você aqui que na maioria dos meus devocionais, no nosso culto da família, eu não consigo falar em línguas estranhas e ficar ali com os olhos fechados meia hora. Com elas, com uma criança de 4 e de 9 anos, isso não é possível. Mas eu tenho o meu momento com Deus, no meu dia a dia. E nesse momento que é só eu e Deus, aí eu consigo. Embora muitas vezes elas entram, abrem a porta na hora que eu estou lá, aí fecha a porta. E é assim, porque é a nossa vida. Mas esse contato nós não podemos perder. Essa paz que o apóstolo Paulo estava aqui ministrando, que precisa governar nossas vidas, ela só vai vir se nós tivermos esse contato com a palavra. Então separem um momento, se puder ser todo dia, glória a Deus, mas se não puder, pelo menos uma vez na semana, para que vocês possam fazer isso juntos, crescendo juntos, com as crianças, com a mulher, o esposo. Precisamos abrir a nossa porta para Cristo entrar. Como é que aqui a gente foi cantado tão lindo, né? Espera no Senhor sem desistir, né? A casa edificada sobre a rocha. E a gente quer viver isso tudo. E é tudo muito lindo, mas a casa precisa estar edificada sobre a rocha. Não sobre os noticiários ruins, nem sobre a televisão, nem sobre a pornografia, nem sobre o jornal. Não, mas é sobre a rocha. Permita que a palavra, que os hinos, que os salmos entrem na sua casa, e vocês vão ver gradativamente, não é algo automático assim não, vocês vão ver os filhos mudando comportamento, vocês vão ver que vocês vão começar a mudar de comportamento. A irmã não é automático? Não, eu estou há anos nessa luta, estou há anos ainda aprendendo, mas é lento, e se você não insistir nisso, nunca você vai conseguir ver a sua família edificada sobre a rocha. Não vamos conseguir, certo? E agora nós vamos entrar nessa parte dos papéis de cada um. Eu precisava falar disso antes, porque eu acho, antes da gente falar dos papéis, né, de cada um, do papel da mulher, do papel da esposa, do marido, eu precisava falar sobre essa questão do amor, para que a gente pudesse entender, porque para que eu possa desempenhar bem o meu papel de esposa, meu papel de marido, de filho, de mãe, de pai, eu preciso entender que na minha casa Cristo precisa governar, a paz precisa governar, o amor, eu preciso dar lugar ao amor, que é o sentimento mais precioso. Mais do que você ser o crente do fogo, ou aleluia, é bom, né? Ai, aquele crente, eu prego muito bem, mas na minha casa eu sou terrível, a minha casa é um desastre. Eu não sou um bom marido, eu não sou uma boa esposa, o meu lar é confusão, eu não demonstro amor, eu não abraço os filhos. Olha, uma vez eu vi uma pregadora que ela é internacional, Joyce Meyer, eu gosto muito dela, de verdade, eu me espelho muito nela. E ela falou uma coisa há muitos anos que tocou meu coração. Ela disse assim: vocês deviam todos os dias beijar os filhos de vocês. Beijar os filhos.
Quantos aqui beijaram os filhos hoje? Né? Dar um beijo no filho, dizer que ama. Irmãos, precisamos deixar esse amor entrar. E aí, quando essas coisas, quando a gente deixa a paz de Cristo governar o nosso lar, quando a gente deixa o amor entrar na nossa casa, fica mais fácil da gente exercer os nossos papéis dentro da família. Porque não adianta eu querer exercer bem meu papel e a minha casa não é governada pela paz, o amor de Cristo não está dentro da minha casa. Como é que eu vou conseguir ser a esposa, o marido que a Bíblia diz que eu devo ser? Eu acho bem incoerente. Eu acho bem complicado, porque já é difícil, irmãos. Já é difícil. Os relacionamentos, eles não são fáceis. Já é difícil. Imagine se eu não tiver com Cristo, porque tudo nós só conseguimos com Ele. A gente não consegue nada só. Uma vez, eu me lembro muito bem que eu estava orando no meu devocional e eu estava muito triste comigo mesma, justamente nessa área de família, porque eu não estava conseguindo avançar na minha cabeça, né? Eu não conseguia avançar em determinada área. E eu chorando disse para o Espírito Santo, eu não consigo avançar. E o Espírito Santo falou para mim, você não consegue avançar porque você ainda não entendeu que você é filha e que eu sou pai. Você não deve olhar para o tanto que você falta, mas para o que você já andou. E nós temos mania de fazer isso, irmão. A gente tem mania de olhar, ai, ainda falta tanto, ainda falta tanto, ainda falta tanto. Não olhe não para o quanto falta, mas olhe por quanto você já conseguiu andar. E você precisa entender que você é filho, que você é pai. E o Espírito Santo disse para mim, quem é você para lhe torturar assim? Era o meu pai que estava dizendo para mim assim, olha, você, era Deus, o meu pai que estava dizendo para mim assim, quem é você? Quem você acha que você é para estar se avaliando, se julgando, se condenando dessa forma? Porque eu estava me torturando. E eu disse, Senhor, eu estou muito triste porque eu não consigo avançar. E comecei a dizer um monte de coisa ruim a meu respeito. E o Espírito Santo me corrigiu naquela hora. Não foi ninguém, não veio nenhum pregador internacional. Foi o Espírito Santo mesmo. Eu e ali no meu quarto, sentada no chão. E o Espírito Santo disse, quem você pensa que é? Eu amo você do jeito que você é. Agora, não é porque Deus nos ama do jeito que somos que isso vai nos impedir de tentar avançar. De tentar imitar a Cristo. De tentar ser uma pessoa melhor, conforme a palavra de Deus. Mudar a nossa essência, a gente não muda, irmãos. Isso só quem faz é Jesus. Não adianta a gente querer mudar o outro. Eu vou mudar o meu marido. Ah, irmão, já tentei demais mudar Gustavo. Até que o Espírito Santo disse para mim, pare que você não é o Espírito Santo. Você é desse jeito também e ele é daquele jeito. E eu fiz assim. E a essência, a gente não muda. Quem vai mudando é o Espírito Santo de Deus. Então pare de tentar mudar o outro. De querer, você está perdendo tempo. Faça o que você faz, você ora e diz, Senhor, meu esposo é assim, eu queria que ele fosse assim. Mas não é como você quer, é como Deus quer que ele seja. E às vezes nós perdemos muito tempo e sofremos no nosso casamento porque achamos que precisamos que aquela pessoa seja exatamente como eu quero, como se nós fôssemos perfeitos, porque não somos. Não somos. Então a gente tem que parar de gastar energia tentando mudar o outro. Ore por ele. Se você acha que ele tem um defeito muito grave, sei lá, se for algo relacionado a pecado, aí eu aconselho realmente você a orar. Ore, né? Se você acha que ele está fraco ou fraca espiritualmente, ore, impõe as mãos. Várias vezes, enquanto meu esposo dormia, eu colocava as mãos sobre ele e orava por ele, para que o Senhor despertasse ele, para que o Senhor chegasse, né, dando um despertamento espiritual na vida dele. Várias vezes ele dormindo, ele sabe disso agora porque eu já contei várias vezes, mas muitas vezes ele dormia lá e eu colocava a mão e ficava orando. Mas eu tentei muito no início do meu casamento mudar meu marido, até que eu entendi que eu não tenho esse poder. Nós não somos o Espírito Santo para mudar ninguém. Amém? E aí ele vai aqui agora entrar nos papéis, né? Vamos lá. Capítulo 3, e eu acho tão interessante, irmãos, porque ele começa aqui, né? Não sei porquê. Oxe,
Verso 18, já com os deveres domésticos. Olha só. Vós, mulheres, estáis sujeita a vosso próprio marido, como convém o Senhor. Né? Não sei porque ela começa com as mulheres. E as mulheres, né? Sempre que vamos falar em seminário de família, se fala muito para as mulheres. Olhe, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, honrem. Se escuta muito, irmão, sobre mulheres. Eu acho que todo mundo aqui já sabe isso, né? As mulheres estão cansadas e calejadas de ouvir. Mas na prática, às vezes a gente não consegue. Porque essa ideia de submissão que o mundo fala é uma ideia distorcida. Acha que a submissão está relacionada à inferioridade. E essa questão de submissão, ela não tem nada a ver com superioridade ou inferioridade. Essa submissão que a Bíblia fala. Deus nunca tratou as mulheres como seres inferiores. Nunca. Se você olhar o tratamento de Deus com as mulheres da Bíblia, você vai ver que eu acho que o ser que mais que tratou melhor as mulheres foi Deus. Deus, ele coloca as mulheres, irmãos, num patamar, para mim, altíssimo. As mulheres não têm nada de inferiores para o Senhor. Pelo contrário, Deus tem um cuidado muito grande com as mulheres. Se vocês forem estudar cada personagem da palavra de Deus, você vai ver como Deus trata as mulheres de uma forma especial. Mas no relacionamento, homem e mulher não, é marido e esposa. Porque precisamos entender que essa questão da submissão, ela foi colocada dentro do relacionamento do casamento. A Bíblia não fala que a mulher ela deve ser submissa ao homem. Não. A Bíblia fala que a esposa deve ser submissa ao marido. Então essa relação de submissão está dentro do casamento. Certo? Homens solteiros e mulheres solteiras que acham que devem mandar, não existe isso não. A Bíblia fala de esposas submissas ao marido. E não é que elas devem ser inferiores, ou que elas não têm voz, ou que elas não têm vez. Não. É porque no relacionamento, irmãos, não pode. Vamos imaginar um jogo de futebol. Num jogo de futebol, vocês veem vários juízes apitando no jogo? É um juiz. Em toda relação, seja no trabalho, na igreja, e precisa ter um líder. Já pensou 2 cabeças apitando? 2 cabeças liderando? Não funciona, irmãos. Não tem 2 chefes num setor só. Tem que ser um. Na hora da decisão final é um. Né? É um que tem que ter a palavra final. Mas não significa que ele decide tudo sozinho, que ele faz tudo sozinho. O chefe, ele não faz nada sozinho. Se você for entregar um setor na mão do chefe, ele não vai dar conta só, porque ele precisa de uma equipe. E assim é no casamento. Homem e mulher, eles formam uma equipe. Porque Deus colocou a mulher para auxiliar o marido a desempenhar o papel que ele tem dentro da família. A submissão é isso, porque a palavra final vai ser dele. As decisões finais vai ser do marido, mas a mulher, não é que a mulher ela vai ser um capacho, ela não vai falar, ela não vai ter opinião, ela não vai ter gosto, não, porque nós somos seres. Nós temos uma vida. Então nós temos opinião, sim, nós temos vontade, sim, tudo isso. Mas essa vontade e essas coisas, elas não podem ultrapassar aquele que Deus colocou como líder, que é o homem. Não pode. Algumas vezes isso vai ser ruim, vai, porque você vai querer e ele vai pensar diferente. E aí você vai ter que se submeter. Embora muitas vezes a gente vê que na frente ele vai quebrar a cara. Já aconteceu, no meu caso. E eu disse. Ele não quis ouvir, decidiu do jeito dele. Eu fiquei me mordendo, porque eu sabia que não ia dar certo. No final não deu, mas ele depois chegou e disse: minha filha, você bem que disse, olha aí. Mas eu achei bom porque ele aprendeu. O Espírito Santo mostrou a ele. Não precisou eu. Eu não sou o Espírito Santo, não é verdade? Não sou o Espírito Santo. Então ele sozinho aprendeu. Né? Que precisa ter. Tem que ter, irmãos, o equilíbrio. Na verdade, o casamento é o equilíbrio. A submissão é a questão do respeito à autoridade que o marido tem. E nós somos submissas às nossas autoridades. Nós esposas,
não temos dificuldades de obedecer aos nossos chefes no trabalho, não é verdade? A gente não tem chefe no trabalho, a gente não obedece. A gente não tem o líder na igreja, como mulheres, e não obedecemos. Nós não temos o pastor na igreja que obedecemos, porque existe uma indisposição por parte de algumas mulheres de obedecer o marido, que é o líder da família. Não conseguimos obedecer a todas as outras lideranças? E em casa? Ai, irmã, porque você não conhece meu marido. Seu chefe não é perfeito, seu pastor não é perfeito, seu líder da igreja não é perfeito, seu líder na faculdade não é perfeito. Mas nós nos submetemos, não submetemos? Respeitamos. O marido também. Temos que nos submeter, mas não é uma questão de inferioridade, de ser um melhor ou não. Não existe, porque o marido está na posição de autoridade, ele é melhor, mais importante, mais especial que a mulher. Não, ele só está na posição de autoridade, de liderança, do comando. Mas ali é uma equipe, homem e mulher. Vão trabalhar juntos para administrar o lar, para tomar conta dos filhos, para tomar as decisões, vão orar juntos. E aí nós vamos agora entrar no papel do homem, porque eu vou me demorar mais nesse. Porque as mulheres, é sempre falado muito sobre mulheres. E agora eu quero falar muito sobre os homens, que é o próximo. Vós, marido, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Outras versões diz assim, na King James e acho que naquela nova linguagem, não sejam grosseiros com ela. Eu vou ler aqui. Uma vez eu vi o pastor Luciano Subirá. Eu gosto muito de ouvir o pastor Luciano Subirá, porque ele fala muito sobre família. Então eu gosto muito de ouvir. E ele falou algo que eu vou falar um pouquinho aqui para os irmãos. Eu quero ler com os irmãos Êxodo. É Êxodo capítulo 18, irmãos. Vou só encontrar aqui o versículo. Pronto. Esse capítulo 18 fala do sogro de Moisés, quando trouxe a mulher e os seus filhos, e ele dá alguns conselhos a Moisés. É Jétro, aconselhando Moisés. 18, 21. E esse versículo fala muito, irmãos, para os homens. Agora vamos para os homens, porque se fala muito em mulheres na igreja. Aqui diz assim, versículo 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e ponham-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão consigo. Meus irmãos, aqui nessa referência de Êxodo, a gente vê Jétro, o sogro de Moisés. Moisés estava com muito trabalho, o povo era numeroso, era imenso, e para ele julgar aquele povo, para ele ministrar, para ele administrar, para ele julgar as causas do povo, ele estava sobrecarregadíssimo, Moisés. E aí Jétro, o sogro dele, chega para ele e diz: meu filho, deixa eu lhe dar um conselho. Pegue aí grupos de homens, nomeie e divida esse trabalho entre esses homens. Pegue grupos de 100, grupos de 1000, e você vai nomear. Eles vão julgar os pequenos problemas, e aquelas causas que eles não conseguirem resolver, causas maiores, eles trazem para você, e você vai ficar mais aliviado dessa carga. Estava dando instruções aqui como descentralizar a liderança, vamos assim dizer, porque Moisés estava com muita coisa, e a gente não consegue fazer muita coisa. O líder, né, como eu estava falando aqui, ele precisa distribuir as tarefas, por isso que a esposa está ali para ajudar, porque ele sozinho, um homem sozinho, ele não consegue governar a casa, ele precisa da mulher.
Bote um homem sozinho para tomar conta dos meninos, da casa, da comida, da roupa, trazer o sustento, as atividades da escola, ensinar a palavra aos meninos. Bote sozinho. Não vai conseguir. Não estou subestimando aqui não. Mas é difícil, irmão. Sabe por quê? Porque a gente que é mulher sofre também para fazer isso. Eu preciso da ajuda do meu marido. Meu marido me ajuda com o banho das meninas. Enquanto eu estou fazendo uma coisa, ele está ali vestindo as meninas. Agora, hoje, eu passei o dia, desde ontem, só estudando. Minha cabeça chega a estar cansada, minha mente. Foi só estudando com minha filha, trabalho da escola, trabalho de não sei de quê. Eu estou com a minha mente cansada. E eu pedi para ele lavar a louça do almoço. Ele foi e lavou. Isso vai desonrar ele? Não. Estamos juntos, trabalhando, somos uma equipe. Agora, se ele dissesse que não, eu tinha que fazer, né? É o líder, né? O líder. Mas, graças a Deus, ele é uma pessoa compreensiva e me ajuda. Então, Jetro, o sogro de Moisés, chegou para Moisés e disse: olha, nomeie esses homens para ajudar você. Mas o que é que isso tem a ver com o homem aqui, o papel do homem? Mas tem um detalhe. Jetro disse: você vai nomear, mas esses homens, eles precisam ter umas características. E aí eu vou reler aqui para os irmãos. Eu acho tremendo esse texto, irmãos, como eu gosto, porque agora eu vou me especializar um pouco nos homens. E aí, vamos aqui, Êxodo, voou aqui o ventilador, 18 e 21, diz: olha, agora esses homens, eles têm que ser homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade. Homens de verdade. Aqui na João Ferreira de Almeida fala homens de verdade, nas outras referências fala outra coisa, não estou lembrada. Que aborreçam a avareza, né? Então, o que Jetro estava orientando Moisés aqui é que ele escolhesse para ele homens de verdade. Jetro aqui não estava falando da força daqueles homens. Não estava falando da virilidade daqueles homens. Ele estava falando do caráter daqueles homens. Quando ele diz: eu quero que você nomeie homens, mas homens de verdade. E agora eu quero falar sobre homens de verdade. Porque na família, irmãos, está precisando de homens de verdade. E eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Porque, infelizmente, nós não temos visto homens de verdade. E esse homem de verdade que a Bíblia fala, é como eu disse, não tem a ver com o sexo que ele carrega, não. Não tem a ver com voz grossa. Eu disse aqui que o líder da casa não é porque o centro das atenções vão rodear, não é aquele autoritário. Esse homem de verdade é um homem que ele sabe o papel dele dentro da família. Ele sabe qual é o propósito de Deus para a vida dele dentro da família. E o que a gente tem visto por aí é uma geração de homens que não são de verdade. São homens que ficam atrás da barra da saia das mães e das mulheres. Me desculpe a sinceridade, mas eu preciso falar. Porque nós não temos visto esses homens de verdade, homens de caráter, homens honestos, homens de confiança, homens tementes a Deus. Homens que entendem, mas que entendem o propósito deles dentro da família. Eu quero ler com os irmãos aqui outra referência lá do começo. Porque nós vamos ao começo de tudo. Porque quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de homem e de mulher, a gente não pode deixar de ir lá no começo. Eu quero ir lá em Gênesis, no livro que eu fiz, que fala sobre o propósito das mulheres. O primeiro capítulo eu vou falar, lá em Gênesis, que Deus criou o homem e a mulher e foi com um propósito. Criou o homem e criou a mulher para juntos dominarem. Deus falou no plural lá. Porque muitas vezes os homens acham, né? E não é bem assim. Eu quero que os irmãos abram aí em Gênesis 2, verso 15. Vamos ver agora nos papéis do homem.
Gênesis 2, verso 15 diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem. Isso eu estou lendo. É isso mesmo. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Vou ficar só aí. Deus tomou o homem lá no jardim do Éden e colocou ele para fazer o quê, irmãos? Lavrar e guardar. Duas funções do homem. De homens de verdade. Homens de caráter. Ele precisa, o homem de verdade precisa entender qual o papel dele dentro da família. E é lavrar e guardar. Ou seja, nós vemos aqui o protetor, o cuidador, porque quando Deus disse assim, você vai guardar o jardim, era para que Adão cuidasse ali do jardim, protegesse, tivesse aquele cuidado com o jardim. Então o homem tem essa função de protetor, de cuidador da sua família. E o que a gente vê às vezes é um bando de homem mimado, que são protegidos pelas mulheres, não são homens de verdade. Me desculpe, não são. Homens de verdade são os homens que cuidam e protegem a sua família. Eu dou graças a Deus porque eu me sinto cuidada e protegida por Gustavo, sabia, meus irmãos? Eu louvo a Deus. Eu me sinto assim. E eu me sinto bem. Eu me sinto bem quando o Gustavo está perto, porque eu me sinto protegida. Eu tenho essa sensação. Às vezes quando eu estou num canto, que eu vou sozinha, pronto, hoje eu pensei em vir sozinha. Quando ele está ao meu lado, eu me sinto protegida por, sei lá, eu sei que quem nos guarda é o Senhor, mas eu tenho essa sensação, porque graças a Deus Ele tem desempenhado bem esse papel de cuidador, de protetor. Eu e as meninas nos sentimos seguras ao lado de Gustavo, embora a gente saiba que o maior protetor nosso é o Deus, né? É Jesus, é o Senhor que nos guarda. Mas o homem, ele tem essa função. Deus chamou o homem para isso. E a outra função é lavrar. E o que é lavrar, irmão? É trabalhar, é botar a mão no arado. Sabemos hoje que a mulher, graças a Deus, ela tem se destacado muito no mercado de trabalho, na vida profissional. E eu louvo a Deus por isso. E acho que as mulheres, sim, devem continuar ajudando a trazer o sustento para dentro da casa. Isso não é proibido. Eu ajudo, né? Se meu marido estivesse sozinho, não conseguiria sustentar, ter a vida que nós temos. Estou ali como ajudadora do meu marido, auxiliando ele em tudo, na administração da casa, mas também trazendo sustento. Isso não é proibido. A mulher só vai ter um pouco mais de trabalho, porque ela tem que também administrar a casa dela. Ela não pode deixar que o trabalho atrapalhe a função dela dentro de casa. Se esse trabalho está fazendo isso, aí ela vai ter que repensar prioridades, né? Porque a gente não pode deixar. Se você vai trabalhar fora, você vai ter que administrar, vai ter que equilibrar, porque você não vai poder largar a sua casa, seus filhos, ao léu, terceirizando aí a outras pessoas. Aí a mulher vai ter que ter um jogo de cintura, vamos assim dizer, para administrar isso. Louvável que a mulher ajude, sim, o homem a trazer o sustento. Mas o homem, ele não pode se isentar da responsabilidade que ele tem de trazer o sustento para a sua casa. Isso não pode acontecer. Esse homem, ele não é um homem de verdade, como a palavra de Deus diz. Porque ele tem que ser o responsável pela manutenção da sua casa. A sua mulher pode ajudar? Pode até ganhar mais do que ele. Mas ele não pode se esquivar de ter o seu compromisso como lavrador, como mantenedor e sustentador da sua família. Ele precisa ter. E o que eu vejo muitas vezes, irmãos, infelizmente, é homens sendo sustentados pelas mulheres. Existe agora uma cultura de que eu fico em casa cuidando dos filhos e ela vai e traz o sustento. Está errado, irmãos. Me desculpe. Está errado. Ele pode até ajudar na criação dos filhos. Sim, por que não? Pode, nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Mas ele é o responsável pelo sustento da casa, pelo cuidado da sua família. Então a gente vê, precisa haver uma preocupação dos homens, e as mães de homens precisam também ver isso,
da questão da profissionalização desses homens, porque os homens também precisam se profissionalizar, buscar, estudar, para poder sustentar uma família. Então, a gente não deve se preocupar só com os homens, precisam se preocupar. Então, o que eu vejo muitas vezes é os jovens que não estão muito preocupados com isso, não. Não estão preocupados em se profissionalizar, em ter um bom emprego. Mas a gente tem que incutir isso na cabeça dos meninos. Não é a coisa principal. Não vai esquecer da igreja, mas eles também precisam se profissionalizar, porque eles serão futuros homens de verdade que terão que sustentar suas famílias. E aí as mães têm que ver e saber educar as mães de meninos. Eu vejo também as mulheres no Brasil educando os meninos com muito mimimi. Sabe, você vê assim, você chega na igreja, ou você pega um transporte, tá lá o menino sentado lá, aí vem uma mulher, o menino continua lá, a mãe não faz nada. Tem que ensinar esse menino a dar o lugar para uma pessoa mais velha. Aí o menino que bate em menina e a mãe não fala nada, tem que ensinar esse menino que não pode bater em menina, não se bate em mulher, as mães não fazem nada. Eu já vi, eu tenho colegas que os filhos meninos batem nas meninas e os pais... vai crescer aprendendo que pode bater em mulher? Então, mães de meninos, acordem para que vocês possam criar homens de verdade. Tem que ensinar esses homens que eles têm que proteger as mulheres, cuidar das mulheres, amar as mulheres. Tem que ensinar essas meninas que elas precisam honrar os maridos. E aí, se essas meninas veem as mães mandando nos maridos, elas não vão aprender a honrar os maridos quando se casarem. Precisamos criar homens de verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque um casamento ele não vai funcionar se houver um desequilíbrio de papéis. Não vai funcionar. Nenhum homem é feliz sendo mandado por mulher. Nenhum. E nenhuma mulher é feliz mandando em marido. Eu preciso dizer isso a você. Ah, mas eu sou, porque eu domino, eu pego o dinheiro dele. Não, você não é feliz de verdade. Você é feliz de verdade quando você é cuidada. Quando você é amada. Eu digo porque eu já quis fazer isso lá em casa. E eu fiz um tempo. E depois que eu deixei, e hoje eu me sinto cuidada, eu prefiro que ele administre tudo, irmãos. Como é bom a gente ser cuidada. A mulher, ela precisa disso. Ela precisa se sentir cuidada e amada. Então, não venham dizer que a mulher ela é feliz mandando em marido, nem marido sendo mandado por mulher, não, porque isso não é verdade. Isso é um desequilíbrio, isso desequilibra a família. Os filhos, eles precisam que os pais deixem um legado para eles. Sabe qual é o maior legado que os pais vão deixar para os filhos? Não é fortuna, não é casa, não é carro, não é a melhor escola que você possa pagar, mas sabe qual é? É o seu exemplo. O seu exemplo como pais, a maneira como o marido trata a esposa, que aqui em Colossenses está dizendo, olha, não seja grosseiro com ela, ame ela. E a maneira como a esposa se submete ao marido, é essa forma de tratamento que os filhos veem, que vão transformar essas crianças em pessoas saudáveis espiritualmente. Obrigada, irmão. É isso. E isso é o maior legado que você pode deixar para a vida dos filhos de vocês. Mais do que escola, mais do que roupas de marca, mais do que bens, do que casa. O maior legado é o que vocês vão fazer, moldando o caráter deles. E isso eles vão ver no exemplo de vocês. É no exemplo. É no exemplo. Os nossos filhos, eles não estão interessados no que nós temos a oferecer. Eles estão interessados no que nós somos para eles. No final das contas é isso. Nem eles sabem disso, mas o interior deles, a alma deles clama por isso. Eles são muito crianças, eles não entendem, mas o interior do homem, ele pede. Adultos desequilibrados foram crianças que não foram bem educadas. Foram crianças que não tiveram uma referência de pai, homem de verdade, nem de mulher de verdade. Não tiveram aquela referência do pai que ama, que cuida e que protege, e nem da mãe que se submete. Quando o marido, ele ama a sua esposa, ele a respeita, ele a trata bem, sabe o que é que acontece, irmão? Essa esposa, ela não vai ter nenhuma dificuldade em se submeter a essa liderança.
Porque a mulher que é amada, que ela é bem cuidada, que ela é bem tratada, ela não tem dificuldade de se submeter. Ela não tem. Por isso que eu digo, quando cada um entende bem o seu papel na família, as coisas a gente consegue desempenhar. Irmã, como é difícil obedecer esse homem. Sabe por que é difícil obedecer esse homem? Porque talvez esse homem ele não seja um homem de verdade. E aí, irmã, o que é que eu faço? Aí você vai orar, vai ter paciência e vai continuar se submetendo até as coisas melhorarem. Mas vai continuar, é o que a palavra nos diz, né? Vai continuar se submetendo. Então, quando a gente desempenha bem o nosso papel na família, não fica difícil. A mulher, ela não tem... Eu não tenho mais dificuldade. Eu já tive muita dificuldade de me submeter a Gustavo. Hoje eu acho fácil me submeter a ele. Porque hoje ele me trata, ele cuida. Eu me sinto cuidada, eu me sinto amada, eu me sinto querida. Sabe, porque Gustavo diz, ele fala, ele age. Ele chega para mim e diz, minha filha, você é a mais bonita. Olha só que coisa linda, né? Chega para mim e diz assim. No dia do lançamento, ele diz, você é a minha escritora mais bonita, minha escritora preferida. Ele nem lê livro, irmãos. Mas ele disse que eu era a escritora preferida dele. Então, se ele vier chegar com autoridade, algo para mim, não vai ser difícil para mim me submeter a um homem desse, vai? Não vai. Quando nós desempenhamos bem o nosso papel, a gente consegue exercer ele. Quando a paz de Cristo governa os nossos corações, domina os nossos pensamentos, quando o amor, que é o vínculo perfeito, está dentro do nosso lar. E aí a gente vai conseguir desempenhar bem os papéis. É fácil? Não é. A gente vai com a ajuda do Espírito Santo. Vamos continuando. Eu quero ler aqui uma referência, Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5 e 6, vai falar muito também sobre isso. Gálatas capítulo 5, deixa eu ver o verso aqui. Não é Gálatas não, meus irmãos, desculpe, é Efésios. Desculpa. Efésios 5, eu confundi. Pronto, os deveres domésticos, aí ele vem. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, né? Então, do mesmo jeito que a gente se sujeita ao Senhor, a gente já conversou sobre isso. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas ao marido. É o que eu disse e acabei de falar. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres sejam sujeitas aos maridos. Se os nossos maridos nos tratarem como Cristo tratou a sua igreja, não vai ser fácil para a gente se submeter. Porque o que é que a Bíblia diz? Que os maridos devem amar as esposas e devem tratar as esposas assim como Cristo tratou a igreja. E o que foi que Cristo fez pela igreja, irmãos? Cristo, ele deu a sua própria vida pela igreja. Então, sabe o que acontece? O homem, ele deve ser aquele capaz de dar a sua própria vida pela sua esposa. Olha só, que responsabilidade. O homem deve ser capaz de dar a própria vida dele pela esposa dele. O cuidado, a proteção, o mantenedor. O homem de verdade não tem a ver com voz grossa, aquele que grita. Se ele só consegue impor autoridade assim na sua casa, ele não tem autoridade. Se só é no grito, na grosseria. O homem de verdade é aquele homem de caráter. É aquele homem honesto, íntegro, que ama a sua esposa, que trata bem, que sabe como falar com ela, que sabe como cuidar, que sabe que tem que ser o mantenedor, que sabe que tem que cuidar dos filhos. Esse é um homem de verdade, não tem a ver com virilidade. Não, quando o Jetro estava ali aconselhando Moisés, aqueles homens de verdade eram homens de caráter, íntegros. Homens que não isentam da sua responsabilidade. Outra coisa também que eu vejo muito importante para a gente encerrar essa parte do homem e mulher e para a parte dos filhos, é que os homens,
eles costumam terceirizar essa parte da busca ao Senhor às mulheres. Por exemplo, o culto de oração na igreja geralmente é as mulheres, né, que lideram. Círculo de oração é as mulheres. Quando se fala campanha de oração é as mulheres. Então assim, em casa quem vai ler a Bíblia, quem vai orar é as mulheres? Não estou entendendo, né? O homem de verdade é aquele homem que busca a Deus. Olha, eu vou dar um exemplo, um testemunho meu mesmo. O nosso devocional a gente faz desde que eu me casei com o Gustavo. Mas era eu quem tomava a frente do devocional. Era eu quem toda semana tinha, Gustavo, vamos fazer? Gustavo dizia, vamos fazer amanhã. E aquilo começou a gerar um estresse, porque eu ficava cobrando, né? Eu querendo ser a líder da casa, né? E não funciona, não dá certo. E eu cobrando, Gustavo, nosso devocional, amanhã, era desse jeito. E era sempre eu que chamava, aí a gente acabava fazendo. Aí depois de longos anos que eu cansei, eu vi que eu estava agindo errado. Eu disse, olha, a partir de hoje você é o líder da casa, o homem é o cabeça da casa, eu disse a ele. Então a partir de hoje o devocional é sobre sua responsabilidade também. O devocional da nossa família vai ser sobre sua responsabilidade. Se você quiser que tenha, você vai me chamar com as meninas para a gente fazer. Se você não chamar, não tem devocional. Eu estou orando, eu oro com elas, eu ensino a palavra para elas, mas na família não vai ter. Meus irmãos, eu sofri. Porque nós passamos quase um mês sem devocional lá em casa. Mas eu disse, eu não vou deixar com ele. Ele não é o líder? Ele não é o líder da casa? Pois então o devocional só vai ter quando ele... Aí ele dizia, a gente fez o devocional? Eu digo, não. Não fez não semana passada? Eu dizia, não. Eu já morrendo assim, ó, com vontade de... Sabe? Mas ele não é o líder, né? Eu disse, não, Jesus me ajuda aqui, Espírito Santo, benignidade, longanimidade, mansidão, temperança, tudo. Vai derramando. E aí até que ele começou a se tocar, irmãos. E hoje ele quer fazer até mais de uma vez na semana. Semana passada eu estava muita coisa, a gente tudo doente, e ele querendo fazer devocional. Eu disse, meu filho, a gente tudo doente. Vamos deixar para a próxima semana. Ele disse, não, vamos fazer o nosso devocional. Olha aí. Hoje é ele que faz, mas no começo foi difícil. Já passamos quase um mês sem devocional lá em casa. Porque ele não lembrava, ele esquecia. E eu, não, a função é dele. Então, os homens também têm essa liderança. De buscar a Deus, de orar, de ler a palavra. Isso não é só coisa de mulher, não. Não é só mulher que ora, não é só mulher que faz campanha de oração, não é só mulher que lê Bíblia, não. O homem também se ajoelha, ora. Homem lê Bíblia. Os seus filhos precisam ver você ler na Bíblia. Como é que seus filhos vão ser leitores de Bíblia se vocês não leem Bíblia em casa? Aí quer que os filhos conheçam todas as histórias da Bíblia, mas não lê a palavra de Deus em casa. Ai, o filho está assistindo lá, televisão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E você? Passa o dia também todinho vendo lá. Aí como é que seu filho vai agir diferente? Se você é o que fica o dia todinho vendo besteira na televisão. Aí quer exigir que o filho conheça a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas não senta para ler a palavra. O filho não vê. Hoje eu estava fazendo um trabalho com minha filha e tinha lá umas questões sobre as mães. Aí ela, mãe, essa tarefa aqui é sua. Aí eu, tá certo, fui responder. Aí ela tinha respondido umas questões sobre mim. E eu fiquei muito emocionada porque ela disse assim, a pessoa que minha mãe mais gosta, ela botou Deus. Deus e Jesus, botou alguma coisa assim. O hino que minha mãe mais gosta, ela botou Tetelestai. Porque a música que minha mãe mais gosta foi a música... E olha que eu gosto de muitas músicas, assim, que não são também gospel, né? Músicas românticas que eu e Gustavo, a gente gosta muito de ouvir. Que tem uma letra bonita, a gente gosta. E eu escuto muito, eu e ele, eu e Gustavo, né? A gente é esses casal um pouquinho assim, romântico. Mas eu gosto, no meu devocional eu boto várias vezes. Aí eu achei bonito, porque ela já tem essa referência. Qual é a pessoa mais importante? O que é que minha mãe mais gosta? De Jesus ela botou. E eu achei lindo aquilo, né? Porque ela tem 9 anos e já conseguiu ver isso em mim. Mas por que, irmãos? Por quê? Porque ela me vê orar em casa, ela me vê lendo a Bíblia. Nós seremos o nosso legado para os nossos filhos. Nós somos o exemplo para eles. Não adianta dizer, ai, meu filho é assim, eu não sei porquê. É porque ele vê, não adianta você dizer, ai, meu filho é assim, eu não sei porquê. Ele está vendo em casa. Não adianta você querer que vá ser diferente, não vai ser. Vamos agora para os filhos para a gente encerrar. Essa questão dos pais agora aqui. Que eu já comecei até falando, né? Vamos lá, voltar para Colossenses.
Aí aqui diz: vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então aqui nós vemos, falando para os filhos e falando para os pais, que os filhos devem obedecer. Tem outras referências, na verdade a maioria das referências diz assim, que os filhos devem obedecer ao pai e à mãe. E nós, eu acho que tem mais pais, mas nós somos filhos antes de ser pais, né? E devemos honrar os nossos pais, embora a gente não admire algumas qualidades dos nossos pais. Embora os nossos pais não tenham sido os melhores pais do mundo, às vezes tenham sido pais violentos, pais que nos trataram mal, pais que deferiram palavras de maldição sobre nossa vida, mas a Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pais para que a gente tenha longos dias, para que sejamos felizes e bem-sucedidos. Está lá escrito em Provérbios. Para que possamos ser felizes e bem-sucedidos e ter dias longos, nós precisamos honrar os nossos pais, embora eles não sejam o maior exemplo para nós. Às vezes você tem um pai que não conheceu a Cristo ou não conhece a Cristo ainda, e ele foi abusador, foi violentador, foi grosseiro, mas ainda assim eu sei que é muito difícil, mas ainda assim você precisa honrá-lo. Joyce Meyer, que é essa pregadora internacional que eu gosto muito dela, das ministrações dela, ela foi abusada a infância e a adolescência inteira. E ela, em uma das pregações dela, que eu estava vendo no YouTube, eu sigo ela, os estudos dela, eu gosto muito. E ela contando que tudo que ela conheceu foi abuso, desde criança. As amigas não iam em casa porque ela tinha medo do pai abusar das amigas. E ela disse que não conheceu outra coisa. A mãe sabia, a mãe era complacente com essa situação, e ela disse que foi muito sofrido. Tudo que ela queria era sair de casa. Tanto que o primeiro marido dela foi o primeiro homem que, não é o marido dela atual, foi o primeiro homem que ela saiu, que ela encontrou de sair daquele sofrimento. Mas ela disse que ela honrou o pai dela até o último dia da vida dele. Ele ficou muito doente e era ela quem levava ele para fazer tratamento, para os remédios. E ela disse: eu não admirava meu pai. Eu não sei nem se eu conseguia ter amor por ele, mas eu honrei até o último dia da vida dele. Imagina, irmãos, que difícil, né? E ela teve que cumprir com o papel dela. E ela sofreu muito. Ela ministra muito sobre essa questão de nova vida em Cristo, porque ela teve muita dificuldade de mudar, irmãos, por tudo que ela sofreu, né? O comportamento dela, o jeito mais áspero, mais dura de ser, por causa de tudo que ela sofreu. Mas aí ela ministra muito sobre isso, porque é uma área que ela trabalhou, que Deus trabalhou muito na vida dela. Então nós precisamos honrar os nossos pais. Mesmo que você tenha saído da sua casa, que você mora na sua casa, mas você precisa honrar o seu pai. Você precisa visitá-lo, você precisa saber como ele está, fazer uma ligação, ajudar. Precisamos. E os pais não devem irritar os filhos, não devem provocar a ira nos filhos para que eles não desanimem, a Bíblia diz. E eu quero chamar a atenção aqui que esse pais que a Bíblia fala é pais homem, não é pai homem e mulher. Então, ao contrário do que muitos pensam, que a educação dos filhos é somente exclusiva das mulheres, não. As mulheres têm, a Bíblia fala disso, né? Quando fala lá de Salomão, né? De Lemuel e tudo, a Bíblia está falando ali que a mulher ela tem uma função tremenda na educação dos filhos. É um dos papéis da mulher, educar os filhos. Mas os homens também. E quando o apóstolo Paulo está falando aqui, pais, não irritei os vossos filhos, são os homens. Então, os homens de verdade precisam ser referência para os filhos de vocês. Os homens de verdade não devem irritar, despertar a ira nos filhos. Essa palavra pai, se você for olhar o original, é os homens. Então, prestem atenção, os filhos precisam dessa referência paterna dentro de casa. Olha, não é só para o menino não, o menino e para a menina também. Muita gente acha que a função paterna é só para a educação do homem, do menino.
Não, porque o menino precisa dessa referência paterna, do homem que é mantenedor, do homem que é cuidador, daquele que ama a esposa, que cuida da esposa, que sabe tratar bem. Mas o pai também é referência para a menina. Olhe, pais, vocês precisam tratar suas filhas da melhor maneira. As meninas. O pai tem que ser aquela referência para o filho homem, de mantenedor, de como honrar a esposa, de como tratar uma mulher, de como cuidar de uma família, de como buscar a Deus, de como ser um homem de Deus. Mas o homem também tem uma influência na vida da menina, e isso é muito importante. Você tem que ser o melhor pai do mundo para sua filha. Sabe como? Trate ela da melhor maneira que um homem pode tratar uma mulher. Trate a sua filha com amor. Trate a sua filha com cuidado. Sabe por quê? Porque é assim que ela vai querer um homem. Ela não vai querer, a mulher não vai querer um homem que a trate pior do que o seu pai trata. Se é um pai que ama, que está presente na vida dela, que cuida dela, que diz que ama, que trata bem, que não é grosseiro, essa menina, quando ela crescer, ela vai querer um homem assim. Ela não vai querer um homem que bata nela, que espanque ela. Agora, quando a filha não tem uma referência de pai, não sabe o que é um amor, não sabe o que é ser bem tratada, não sabe o que é ser bem cuidada, ela vai cair no primeiro que encontrar, irmãos, e vai achar que isso é normal, apanhar por aí, porque nunca conheceu o amor paterno. Então, a referência paterna, ela é muito importante na vida dos filhos, tanto do homem quanto da mulher. Os pais precisam tratar, olhe, a filha da melhor maneira. Eu sempre digo a Gustavo, trate bem. Gustavo é excelente com as meninas, até demais, sabe? Porque essas meninas, elas vão crescer querendo homens parecidos com os pais. Elas vão ser mais criteriosas na escolha. Estão entendendo, irmãos? E aí a gente encerra, né, sobre o nosso papel de cada um na família. Eu quero só ler aqui a última referência. Chega Colossenses. Ele encerra falando da relação aqui de servo. Ele diz assim: e tudo, o capítulo 3, verso 23. O verso 22. Vós servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto vocês fizerem, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, nos nossos relacionamentos, na nossa família, nós temos que ver que tudo que nós fazemos dentro da nossa família, como pai, como mãe, como filhos, como esposa, como pais, nós devemos fazer como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. Meu marido, ele não é o melhor marido do mundo, irmãos, para mim. Meu pai não é o melhor pai do mundo. Minha mãe não é a melhor mãe do mundo. Meus filhos não são. Cumpra o seu papel como se você estivesse fazendo para o Senhor. E deixe que Deus vai tratar. Ore por ele, ore por ela, ore por seu filho. Não desista, insista. Lembre-se que você não é o Espírito Santo. Você não é. Ore e ore. E cumpra o seu papel como se você estivesse fazendo para Cristo. E você vai ver lá na frente a mudança na sua família. Não vai ser automática, mas você vai ver. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Espero que o Espírito Santo possa ter falado ao teu coração. Amém? Que o Senhor nos abençoe.